Boa noite, Elaine. Boa noite, Rodrigo. Que a paz do Senhor Jesus reine em seus corações. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor reine em cada coração neste momento. Vamos aproveitar que estamos em pé e vamos dirigir a Deus uma ação, agradecendo por este momento tão especial na vida deste casal. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nessa noite aqui nós nos encontramos na Tua presença para celebrar este cerimonial de casamento do Lorival e da Elaine. Pedimos que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre este casal, que o Espírito do Senhor possa nos conduzir durante todo este culto de ações de graça, por mais um casal que se forma nos sagrados laços do matrimônio, que o Senhor possa abençoá-los ricamente, que todo este momento seja conduzido especialmente pelo Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Os demais podem sentar-se. Nós vamos ficar em pé de sol. Quem está trabalhando aqui, para registrar este momento, e o casal, nós estaremos aqui para poder dirigir a Deus este culto e também para dizer para este casal acerca da palavra que Deus tem para eles nessa noite. Eu reservei aqui um texto bíblico para trazer para vocês, muito oportuno para esta ocasião. Está lá registrado no livro de Gênesis, livro da criação, capítulo 2, a partir do versículo 18. Viu, Lorival? Elaine? Diz o seguinte: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo o gado e às aves dos céus, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma companheira que estivesse diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Bem, aqui nós temos um texto bíblico onde nós vimos o poder criador de Deus no início da criação. Eu aqui comecei no capítulo 2 de Gênesis, mas se nós pudéssemos ler o capítulo 1 de Gênesis, nós vamos contemplar lá
Deus criando tudo o que existe hoje. No capítulo 1 diz: olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não existia nada. O mundo que hoje nós vimos era nada. Nada existia. E Deus, com seu poder criativo, Ele começou a criar. E Ele criou a luz. E Ele disse: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E Deus foi criando. Entre as águas Ele criou a porção seca, que deu o nome de terra. E sobre a porção seca Ele criou as vegetações, as árvores frutíferas, cada uma segundo a sua espécie. E Deus foi criando, e Deus viu que tudo que Ele criava era bom. E o próprio Deus, Ele disse, e viu Deus que era bom. Isso é registrado aqui. E no quinto dia Deus criou os animais. E na criação dos animais, a semelhança de todas as coisas que Ele tinha criado, também Ele falou: haja animais segundo sua espécie, animais que povoem a terra, animais terráqueos, animais que povoem os mares, as águas, animais que voam. E Deus criou as aves, criou os animais, os quadrúpedes, criou os répteis, criou os peixes, os grandes animais marinhos. E diz lá, no quinto dia, e viu Deus que era bom. No sexto dia foi um dia especial. Deus tinha criado a terra, já tinha criado o dia, a manhã, a tarde e a noite. Interessante que Deus, Ele construiu todo um ambiente para a chegada do homem. Deus criou fez até a casa do homem. E a casa que Deus fez para o homem era uma casa formidável, era um jardim. Era um jardim que tinha tudo que o homem pudesse necessitar para a sua sobrevivência, tinha lá. Mas Deus ainda não tinha feito o homem. Mas no sexto dia, Deus foi e teve a ideia de criar o homem. E Deus não criou o homem como Ele criou o peixe, os animais. Ele não criou o homem como Ele criou a terra. Ele não disse: haja homem. Ele não disse: haja animais. Interessante que no sexto dia Deus disse o seguinte: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E do pó da terra que Deus tinha feito, Deus tirou daquele pó da terra para fazer um homem, viu, Lourão? E Deus, eu imagino Deus esculpindo ali a semelhança de um boneco, podemos assim imaginar, meio avermelhado, porque dizem textos que a terra ali no jardim era uma terra vermelha, avermelhada, por isso que Adão se chamava Adão, porque homem da terra vermelha, o nome Adão. E ali criou aquele boneco com tamanha perfeição. E interessante que quando ele estava formado, ainda não tinha vida. Deus não falou: homem, levanta e torne-se uma alma vivente. Não. Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Deus transferiu o seu espírito. Ele transferiu para o homem o ar, o fôlego da vida. E a partir de então, Deus falou para o homem: olha, você vai dominar sobre tudo isso que eu criei. Por isso você vê uma criança de 5 anos de idade no cangote de um elefante com um cabresto e puxa o elefante para um lado e para o lado de lá, puxa para cá e vai. Da mesma forma, em cima de um cavalo, ou seja, com um pequeno cabresto, uma criança, pelo raciocínio, a inteligência que ela tem, que ele é natural, ele consegue dominar um animal que é muitas vezes mais forte que ele, porque o homem, ele foi feito distinto dos animais.
Mesmo que alguém na história da humanidade possa ter inventado essa mentira, dizendo que o homem, ele originou do macaco, mas isso nós não temos base bíblica, nenhum amparo. Até mesmo hoje a ciência, ela já cai na real de que o homem não surgiu como fruto de uma evolução natural, por exemplo, de um macaco. Pois bem, e agora Deus tinha feito o homem, e a mulher? Não, ele não tinha feito a mulher, não é? Interessante que Deus fez o homem. E um belo dia, eu não sei com quantos anos o homem estava, quando Deus fez a mulher, porque Adão viveu 960 anos aproximadamente. Eu não sei se Adão já estava com 200 anos, quando ele fez Eva para ele. Eu não sei, a Bíblia não nos revela quanto tempo tinha o homem quando Deus fez a mulher para ele. Mas num belo dia, Deus manda todos os animais passarem diante de Adão, para que Adão desse um nome para eles, e um casal de cada animal. Imaginemos Adão sentado numa pedra bonita lá no jardim, e veio passando um casal de animal peludo, forte, alto. Aí Adão vira para aquele casal de animal: você vai chamar urso, e você, a fêmea, ursa. De repente veio um outro animal, com um pescoço comprido, grande, arrastando na copa das árvores. Olha, você vai se chamar girafa, macho, você é girafa, fêmea. E Adão foi dando o nome para os animais. Ele tinha tempo para isso, ele viveu 900 e tantos anos, confere. Ele tinha tempo para dar nome para todos os animais que existiam na época. E Deus viu aquela cena, um casal de cada animal passando diante de Adão. Aí Deus faz a seguinte exclamação, no versículo 18: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma companheira para ele. Aqui que surge a história da mulher na vida do homem, Dorival. Aqui que surge a história, graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Mas olha que interessante, Deus pegou da terra bruta e fez um homem. Já viu como o homem é mais abrutalhado que a mulher? Mais resultado. O homem é um pouco mais grosso do que a mulher. Grosso assim, vamos dizer, no seu modo de ser. O homem costuma ir mais direto nas coisas, o homem costuma ser mais incisivo, o homem é mais robusto. Olha como os nossos ombros são mais largos do que os das mulheres. Mas por outro lado, elas têm a cintura maior que a nossa, né? Pois é, Deus fez tudo no mínimo detalhe. Então é interessante como Deus fez a mulher. Quando eu passo por esse texto bíblico, eu falo: como que Deus é grande? Deus não pegou a mulher do pó da terra, né? Deus pegou a mulher do produto acabado. Ele foi lá e tirou um osso do homem. Ele queria que a mulher fosse exatamente osso do osso de Adão e carne da carne de Adão. Ele queria que aquela semelhança que ele fizesse do homem, que é a primeira clonagem da história, o homem hoje está descobrindo clone agora. Mais de 6 mil anos passados, Deus fez o primeiro clone lá no Jardim do Éden. Quando ele criou a mulher, e ainda fez mais. Ele não fez um clone macho, ele foi além, ele criou um clone fêmea. Que o máximo que o homem pode construir é um clone macho com a mesma semelhança do seu, da sua origem, da sua, vamos dizer, do seu original. Deus é mais além, porque Deus é Deus, né? Então, Elaine, Dorival, naquele momento, Deus aplicou anestesia geral no homem, fez ele adormecer. E aqui a Bíblia fala que o homem, Deus fez o homem cair num sono profundo, é como se fosse uma anestesia geral. Ele não viu nada. Deus cerrou a carne e tirou uma das costelas de Adão. E da costela que o Senhor Deus tirou de Adão, ele formou a mulher. Por isso que a mulher, ela é feita de um produto mais refinado. A mulher é mais sensível, a mulher é mais meiga. Você já viu que a mulher, se a gente chega num ambiente como este aqui, a mulher, quando tem experiência disso, às vezes com minha esposa, a mulher tem capacidade de captar detalhes que o homem não consegue captar no ambiente. Tem vezes que a minha esposa me surpreende e fala: meu bem, quando nós namorávamos, eu lembro que um dia você chegou lá em casa com uma roupa de gola, roupa verde, uma calça dessa cor. Eu falo: meu bem, como você consegue lembrar disso?
Como você consegue lembrar desses detalhes que eu não consigo lembrar? Porque o homem é mais direto, ele vai direto naquilo que ele acha que ele quer. A mulher não, a mulher ela é sensível, ela consegue observar todos os detalhes, e é por isso que a mulher completa o homem. Os dois foram feitos por amor. O original da palavra companheira significa adjuntora. Adjuntora significa circuladora. A mulher é aquela que está ao redor do homem. Antes de acontecer o problema, a mulher já consegue ver diferente. Então, a característica dela, não adianta a gente querer fazer, não tem jeito. A mulher consegue cozinhar, cuidar da criança, atender o telefone, saber o que o marido está querendo lá, está conversando às vezes com um amigo lá no quarto, o marido chama ela dá atenção. A mulher tem esse radar, ela consegue captar muitas coisas, ao mesmo tempo que o homem não tem. Por isso que a mulher dá muito certo em trabalhos assim, administrativos, a mulher dá muito certo assim, em trabalhos burocráticos, porque ela tem muita atenção, ela é muito atenciosa. Enchendo a bola das mulheres, né? Agora, mas Deus fez isso porque nós precisávamos, viu? Nós precisávamos. E agora, Adão estava quase acordando, já estava passando o efeito da anestesia geral. Quando ele acorda, ele fica surpreendente, ele vê algo que ele nunca tinha visto. Os animais, eles não têm um polegar, né? Vamos assim dizer, eles não têm a mesma estrutura física que nós temos. Ele olhou, imagina Adão, quando olhou para Eva, ele quase caiu para trás, assim, de surpresa maravilhosa. Foi mais ou menos quando Helena entrava, quando a porta se abriu, Helena entrava e os seus olhos brilharam ao vê-la. Eu imagino que Adão sentiu uma surpresa, mais ou menos igual isso aí. Mas é muito bom. E agora, Adão fica tão surpreso, ele fala: olha, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela vai ser chamada varoa, porque do varão ela foi tirada, ou seja, ela não foi tirada do macaco, ela foi tirada de mim. Ela será chamada varoa, porque eu sou o varão. Adão exclamando dessa forma, e ali Deus criou, Deus formou a primeira família do universo, a primeira família da terra, num lugar maravilhoso que era um jardim, onde os grandes rios ali no Médio nascem lá, o rio Tigre, o rio Eufrates, até hoje, esses rios estão lá, nasce no lugar onde é que era o jardim do Éden, ali na Mesopotâmia, onde hoje situa-se o Iraque, ali era o jardim do Éden. Então, Lorival, então, Elaine, Deus, esse negócio de casamento está no coração de Deus. Essa coisa de família está no coração de Deus. É a instituição mais antiga da terra, a família. Foi a intenção de Deus criar a família. E a coisa é tão séria, que Deus fala para o homem e para a mulher: olha, vocês serão unidos no casamento, e só a morte pode separar vocês. Porque um é osso do outro, é carne do osso. Olha, quando um homem sai da casa dele, foi criado com um sistema diferente, foi criado numa cultura diferente, mesmo que morem no mesmo bairro, mas de repente eles nasceram em cidades diferentes, foram criados ali com um sistema diferente. De repente eles começam a se enamorar, a gostarem um do outro, e ali eles se compatibilizam, eles trocam alguns olhares, se gostam, começam a namorar. Aí eles pretendem se casar. Aí eles se casam, mas cada um é diferente do outro. O casal, ele nasce no coração de Deus. Primeiro, é uma coisa de Deus isso aí. Só que é o seguinte: para o casal viver casado, para o casal ter uma vida de casado eterna, segundo a Bíblia nos diz, é necessário que os dois estejam unidos num só propósito. Sabe qual que é o propósito principal que os dois devem ter? Um, fazer o outro feliz.
Você sabe por que muitos casamentos não dão certo? Ao longo de muito tempo eles acabam se dissolvendo, porque tem muita gente que casa para ser feliz. Você não deve casar para ser feliz. Você deve casar para fazer sua companheira, seu companheiro feliz. À medida que entra o egoísmo no casamento, isso aqui é meu, o que é meu é meu, o que é seu é seu, já começa os sinais de dissolução do casamento. E isso não é difícil acontecer, porque nós vivemos num mundo onde os interesses são muitos, os interesses individuais, pessoais. Há muita influência na vida de um casamento, de um casal hoje em dia. Há um problema na questão profissional, há um problema na questão dos filhos, há problema na questão da vizinhança, da própria família de um e da família do outro, a interferência. São várias ameaças que o casal ele sofre ao longo da sua jornada. Por isso que os dois devem estar unidos no amor. Os dois precisam estar juntos para fazer um e o outro feliz. Porque senão, vocês poderão se ver numa situação de dificuldade, que não vai ser difícil, com todos os casais acontece. Eles vão passar momentos de dificuldade. Quem sabe, vai ter momentos que vocês vão estranhar um outro, por um problema qualquer que seja. Quem sabe lá, faltou o dinheiro para pagar uma determinada conta. Houve um gasto a mais que vocês não tinham planejado durante o mês, quem sabe, uma doença, tiveram que gastar com remédio. De repente a conta da luz vai ficar comprometida. A conta que vocês fizeram por algum outro interesse pessoal, de repente vai ficar comprometido. E às vezes a falta de dinheiro causa nervosismo. Um homem, como ele tem aquela característica de provedor, o homem ele tem, já traz dentro da sua alma, porque Deus, olha, você vai trabalhar para sustentar a tua casa. É como se Deus estivesse falando para o homem: olha, você que vai cuidar de colocar o alimento dentro de casa, você vai prover. Então, quando costuma acontecer um problema de uma dificuldade financeira, normalmente o homem fica nervoso, ele fica ansioso. É neste momento que a esposa precisa agir de sabedoria. Lá em Provérbios 31 diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a mulher que não é sábia, ou seja, a mulher ignorante, a mulher tola, a Bíblia fala de tola, com as próprias mãos ela derruba a sua casa. Você sabia, Lorival, que a mulher precisa muito de conversar? Não é que a mulher seja, vamos dizer, a mulher seja faladeira, não. A mulher, pelo fato dela ser um vaso mais frágil, segundo a Bíblia, ela tem muita sensibilidade, ela quer transferir essa sensibilidade, ela quer expressar. Normalmente, irmãos, as irmãs agora me entendam com gentileza, as mulheres, até agora, graças a Deus, só falei coisa boa da mulher, e a mulher realmente é uma coisa muito boa que Deus fez para o homem. Mas a mulher precisa falar, ela precisa conversar. Diz alguns estudos que a mulher precisa falar pelo menos 10.000 palavras por dia. Pelo menos 10.000 palavras, mas tem um que fala muito também, né? Então você vai chegar cansado do seu trabalho, por exemplo. Olha o que normalmente acontece. Acontece com muitos maridos. Chega em casa, vai tomar um banho, às vezes nem toma banho, cai direto no sofá, liga a televisão, vai assistir um programa, vai assistir um jornal, e a mulher às vezes está ali com filhos, teve dificuldades durante o dia a dia, comida para fazer, criança às vezes com uma gripe, leva filho para a escola, e a mulher às vezes passou uma dificuldade, coisas que aconteceram, e ela precisa de conversar. E às vezes o marido não dá atenção para ela, não dá atenção, ela guarda aquilo. Às vezes tem outras que elas são mais ousadas, ela vai e exige que seja ouvida, né? Mas normalmente às vezes ela costuma guardar aquilo e vai guardando. Imagina isso durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. E a tendência, se não cativar, a tendência é cada vez mais perdendo as forças. E aí nós vemos muitos casais se separando, muitos casamentos se dissolvendo,
por falta de diálogo, por falta de compreensão, por falta de amor, na verdade, um para com o outro. Então, meu irmão, você vai precisar de ouvir mais Elaine, dar ouvidos a ela, conversar com ela, dar atenção para ela. A tua esposa, abaixo de Deus, ela tem que ser prioridade na sua vida. O teu esposo, Elaine, Lorival, a partir de hoje, deve ser, abaixo de Deus, prioridade na tua vida. Você deve fazer as coisas para fazer este homem feliz. O que você fizer, você tem que fazer para o bem do seu casamento. Se vocês fizerem desta forma, vocês vão ser o casal mais bem-aventurado do mundo, depois de mim, claro. Vocês vão se dar muito certo. Deus vai abençoar muito a vida de vocês. Vocês vão ser um casal modelo. Vai ter pessoas que vão olhar para vocês e falar: poxa, eu gostaria que meu casamento fosse igual ao do Lorival, mas Elaine. Como os dois andam juntos, nossa, eles são um amor de pessoas. Eles são amigos, são companheiros, porque muito mais do que companheiro, o casal precisa ser amigo. Tem que compartilhar as coisas, tem que estar junto, discutir junto o problema. Não é porque você é homem, Lorival, você vai tomar determinada decisão sem consultar Elaine, não. A Bíblia nos diz lá em Efésios que o homem é o cabeça da mulher. Esse cabeça é um sinal de que a mulher, ela tem que ficar debaixo dos pés. Ela tem que assumir uma atitude de subserviência. Até mesmo maridos tratam esposas como escravas. Olha como a sabedoria de Deus. Deus não tirou a mulher da cabeça e nem dos pés. Primeiro, para que ela não fique em cima do homem, nem para que ela não fique de baixo. Mas tirou exatamente da costela, para ficar do lado igual vocês estão ali. Tem um ditado muito errôneo que diz: atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Eu vejo que esse ditado não foi muito bem assim. Talvez eles fossem melhor se fosse dessa forma: ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Porque a mulher foi feita para estar do lado do homem. Ela foi tirada da costela, para ser amada, acariciada, abraçada pelo homem. Então, meus amados, há uma lei de Deus que rege a família. Toda vez que nós quebramos a lei de Deus, nós sofremos consequências. Toda vez que um casal ele parte para caminhos diferentes daquele que Deus traçou para que eles pudessem seguir, que é o caminho do amor, da paz, da compreensão, de estar um do lado do outro, aí vem as ameaças que podem dissolver o casamento. Vocês são testemunhas, vocês conhecem talvez muitas pessoas, como eu também conheço, que um dia foram casados, mas por um problema de falta de compreensão, de compatibilidade, falta de compatibilidade, mas na realidade foi deixando esfriar, o amor foi esfriando. Muitos partiram para a ignorância, muitos partiram para o egoísmo: isso aqui é meu, isso aí é seu, o meu é meu, o seu é seu. Aí começam esses problemas se aglutinarem, vão somando, até que o último deles, mesmo que seja do tamanho de uma gota d'água, ele transporta todo aquele casamento, aquele corpo, uma vida que foi construída 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos. Hoje nós vemos casais, 30 anos casados, separando. O homem trocando a esposa de 50 anos por duas de 25. E as ameaças são muito grandes para o casamento. Não estão mais respeitando a aliança na mão esquerda da mulher. Já não estão respeitando mais a aliança na mão esquerda do homem. Apesar de que a aliança é um símbolo de respeito, de comprometimento, de realmente de que está comprometido com alguém, mas muitas pessoas, elas não estão nem aí. Elas dão as caras mesmo, elas dão de cara. São as ameaças que vêm no casamento. E você, Lorival, você tem que ser homem suficiente, porque o homem de verdade não é aquele que aceita todas as ofertas que vêm para ele. O homem de verdade é aquele que resiste. Esse é o homem de verdade. Porque muitas das vezes, dá bola, né? Você vai encontrar pessoas que talvez vão jogar uma indireta para você.
querendo, quem sabe, um caso com você, de repente alguém vai dar uma indireta na Elaine. Por vocês estão comprometidos uns com os outros, diante de Deus, das testemunhas que vocês chamaram aqui, diante de mim, que Deus me deu a graça de dirigir esse cerimonial. Há uma aliança firmada aqui, há um compromisso. A aliança não é um contrato. Hoje faz muito contrato de casamento. Olha, nós vamos casar até tanto tempo, depois, se não der certo, a gente separa. Não, isso não é o plano de Deus. O plano de Deus é que o casamento seja eterno, só a morte separa. Como se pode separar uma carne da outra? Se Deus uniu em uma só carne, se você arrancar, separar o casal, vai ter problema, vai ter sequela, vai ter ferida. São feridas que muitas vezes elas não sabem. Elas podem cicatrizar, mas elas não sabem. Então, meus amados, se vocês quiserem ter uma vida muito feliz, um casamento próspero, um casamento debaixo da graça de Deus, vivam um por outro, vivam um para o outro, e entre vocês dois não pode ter ninguém além de Deus. Já viu como o pedreiro constrói a parede? Entre os tijolos ele coloca lá uma massa, não é uma argamassa, e aquela argamassa que fixa o tijolo um com o outro, e ele vai construindo parede. O casamento é da mesma forma. Essa argamassa que está entre vocês dois é o amor de Deus na vida de vocês. É o amor entre vocês dois, é a presença de Deus na vida de vocês. E dessa forma vocês vão ser muito bem sucedidos. Eu sei que vocês não são nenhum casal novinho. Eu já fiz casamento de casais assim bem novos, de 20 anos, 19 anos, 18 anos. Vocês têm muita experiência. Vocês já são maduros, já são adultos o bastante para compreender tudo isso que eu estou falando para vocês e aceitar com facilidade, porque vocês, de certa forma, já são carimbados pelo tempo, já são marcados pelo tempo. Então vocês têm tudo para ter um casamento sólido, um casamento modelo, um casamento farol que vai indicar para muitos casais o caminho da verdadeira felicidade de um casamento. Deus quer isso para vocês, nós desejamos isso para vocês. Os parentes, amigos, todas as pessoas que estão aqui querem, estão na plateia torcendo para que vocês sejam muito felizes. Amém? Que Deus abençoe vocês, este momento tão especial aqui na vida de vocês. Pois bem, diante desta palavra, deste aconselhamento, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Ronaldo. Eu gostaria que ele fosse bem sincero na resposta, mas ele vai ficar de frente para a Elaine, os dois estão de frente para o outro. Eu gostaria que ele desse uma resposta das perguntas que eu vou perguntar para ele. Eu vou fazer uma pergunta grande, mas você vai dar uma resposta curta e grossa, bem seca, mas com muito amor e olhando bem nos olhos da Elaine. Tá bom, Lorival? Lorival, olha para ela. Você está disposto diante de Deus e dessas testemunhas que vocês aqui convidaram? Você está disposto a tomar hoje Elaine como a tua legítima esposa, prometendo amá-la na alegria ou na tristeza, na saúde ou nos momentos de enfermidade, na escassez ou em momentos de prosperidade, prometendo cuidar dela, preservar-se exclusivamente para ela, enquanto vocês dois viverem? Amém? Glória. Amém. Elaine, da mesma forma, eu vou fazer a pergunta para ele, para você. Elaine, você está disposta diante de Deus e dessas testemunhas que você convidou a amar o Lorival, independentemente das circunstâncias, prometendo cuidar dele na alegria ou na tristeza, na saúde
ou em momentos de enfermidade, na escassez, ou na época de grandes prosperidades, preservando-te exclusivamente para Ele enquanto vocês viverem? Lorival, agora é só para você. Como prova desta tua promessa que você fez para Elaine, qual a garantia que você dá para ela? As alianças? Boa resposta. Então que entrem as alianças. As páginas da Bíblia, estou com um par de alianças, um anel muito bonito, traz registrado aqui as iniciais dos nomes de cada um dos nubentes. Interessante que este anel ele tem um valor muito mais do que um anel. Ele tem valor de uma aliança, que é um compromisso eterno. E quem idealizou a simbologia do casamento numa aliança foi muito feliz, porque não escolheu um latão, um cobre ou um bronze para ser representatividade deste anel. Escolheu um dos mais caros dos metais, os mais finos, que é o ouro. Talvez se pudesse fazer a aliança, quem sabe de diamante é muito caro, né? Mas o diamante não dobra, porque ele é muito duro, é o material mais duro que existe na natureza e ninguém quebrar. Então, idealizaram fazer de metal os mais puros e mais caros, que é o ouro, que é o símbolo do casamento, devido ao valor do casamento. E este par de anéis, nós vamos fazer uma oração agora, consagrando este par de anéis ao Senhor. Mas eu repito a vocês, a aliança como representatividade, ela vai estar no dedo de vocês, mas como um sinal de eternidade do casamento, ela deve estar no coração de vocês, tá bom? Nós vamos orar agradecendo a Deus, depois nós vamos pedir que cada um coloque a aliança no dedo do outro. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu te apresento, Senhor, este par de anéis que vão representar para nós o símbolo do casamento do Lorival com Elaine. As pessoas, quando olharem cada um deles, vão saber que eles são comprometidos, vão saber que eles têm uma aliança com alguém. Que o Senhor possa abençoá-los, que a graça do Senhor possa estar sobre eles, Pai. E que estas alianças possam estar bem ligadas no coração um do outro, em nome de Jesus. Lorival, eu gostaria que vocês ficassem de frente do outro de novo. E agora você vai pegar a aliança que representa aqui a Elaine. Lorival, pega a aliança da Elaine. Isso.
Não, só primeiro o doidão, vai pegar a aliança dele. Só o doidão, você deixa ali. Isso. Agora você vai repetir comigo, olhando para ela e pegando na mão esquerda dela. E você vai repetir. Para você chegar no... Com este anel, desposo-me contigo, unindo a ti, a minha vida, e o meu coração, e te faço, participante de todos os meus bens, enquanto viver. Agora, mãe, por gentileza, pega o anel, da mesma forma, repita comigo. Com este anel, desposo-me contigo, unindo a ti, a minha vida, e o meu coração, e te faço participante de todos os meus bens, enquanto viver. Amém. Agora nós vamos orar por vocês. Gostaria que vocês ficassem, vocês pudessem ajoelhar. E eu vou pedir aqui a presença dos pais ou das pessoas que estão sobre eles, né? Com representatividade, quem sabe de pai, de mãe. Convido também o pastor César, pastor deles, para estar aqui conosco, nos ajudando em oração, agradecendo a Deus pela vida deste casal. Amém? Papai, irmão, amém, irmão, aleluia. Nós vamos orar. Eu gostaria, se você puder ficar em pé, os demais irmãos, parentes, amigos, que nós vamos orar. Gostaria que vocês colocassem a mão de vocês aqui, que está com a aliança, coloca a mão sobre a outra. Isso. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós aqui estamos, ó Deus amado, declarando este casal, casados, unidos no amor do Senhor, nos sagrados laços do matrimônio. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortifique, que o Senhor esteja com eles em todos os momentos da sua vida. Que o Senhor os ajude nas dificuldades, que o Senhor os dê sabedoria nas soluções, que o Senhor possa, Deus, caminhar com eles, andar com eles, estar com eles, Pai, para dar a direção que precisarem. Que a graça do Senhor os siga por todos os dias da sua vida, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida do Norival, pela vida da Elaine, e por este momento que eles aqui, ó Pai, firmam diante do Senhor e desta igreja, neste casamento. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Pode ficar em pé. Antes de eu fazer a declaração, para vocês, a Elaine gostaria de fazer uma homenagem através de um hino para você, viu, meu irmão? Motivos pra comemorar.
irmã secretária, a irmã Regina, ela vai trazer aqui um livro para que duas testemunhas do Lorival e duas da Elaine possam assinar depois que eles assinarem. Amém? Às 20 horas do dia 26 de novembro de 2011, foi celebrado pelo pastor Ricardo Eugênio da Silva Oliveira, no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil, situada na rua Virginópolis, no 1482, no bairro São Benedito, em Santa Luzia, Minas Gerais, na presença das testemunhas abaixo assinadas, o casamento de Lorival Dias da Silva e Elaine Francisca da Silva. Sendo ele brasileiro, divorciado, motorista, natural de Salvador, Bahia, nascido no dia 16 de dezembro de 1958, residente domiciliado na Avenida Yolanda Teixeira da Costa, número 1422, bairro Nova Conquista, neste distrito, filho de Maria Dias da Silva. Sendo ela brasileira, divorciada, balconista, nascida em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 18 de março de 1975, residente domiciliada na rua 11, número 190, bairro Nova Conquista, neste distrito, filho de José Antônio da Silva e Helena Francisca da Silva. Os pretendentes, em virtude do casamento, passarão a usar o nome Lorival Dias da Silva e Helena Francisca da Silva. Exatamente um casal do noivo, né? Testemunha do noivo e um canal de testemunha da noiva que sai à frente para assinar. Rafael, vem aqui o Rafael da esposa, por gentileza. Pastor Roberto. Pastor Roberto, tá certo. Esposa, por gentileza, os irmãos.
agradecendo a Deus, amém, queridos? Por gentileza, se você puder ficar em pé, nós vamos agradecer ao Senhor por este momento tão importante, por este culto, que o Senhor nos deu a honra da sua presença aqui. Senhor, nós te agradecemos por este momento tão especial, te agradecemos pela condução deste cerimonial. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui. Obrigado por este casal que tem se unido nos sagrados laços do matrimônio. Que a boa mão do Senhor siga por todos os dias da sua vida. Obrigado pelos parentes, amigos, por cada família aqui presente. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos graça, sabedoria. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada família aqui neste lugar e sobre esta família que ora se forma na vida do Lorival e da Elaine. Muito obrigado, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Lorival e Elaine, eu, pastor Ricardo Eugênio da Silva Oliveira, ministro do Senhor Jesus aqui nessa terra, vos declaro marido e mulher em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E de paz, que o Senhor nos acompanhe e que a graça de Deus esteja sempre sobre vocês. Amém? Frutificará a tua essência.